São Paulo acerta a contratação de grande promessa. Vamos falar sobre isso? Tem preocupação no São Paulo em relação ao Pablo Maia, que saiu machucado, chorando do jogo de ontem. Vamos falar muito sobre a vitória do São Paulo por 3-1 contra o time do São Bernardo e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Bom, vamos começar aí falando sobre a coletiva do técnico Luiz Uberdia, que por sinal foi muito boa, tá? Gostei bastante do que eu vi aí ontem da coletiva, né, porque assumiu a responsabilidade, falou que estava errado, falou que mereceu as críticas, né, o que é muito bacana. A gente sempre vê, né, acostumado a ver aí, né, treinador, jogador, diretoria, então nem se fala, transferindo responsabilidade, né. Ele, irmão, assumiu, botou no peito e é isso, né. Bom, vamos lá, olha aí. O técnico Luiz Uberdia admitiu na noite deste domingo, após a vitória do São Paulo, que a pressão sofrida contra o seu trabalho nos últimos dias foi merecida. Tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, vamos lá. Às vezes as críticas são infundadas, às vezes tem fundamento sólido e devo reconhecer que as críticas a mim são justas. A equipe não estava funcionando bem e nesses 5 jogos que não ganhamos, a equipe não estava como deveria estar. Às vezes você sente que merece as críticas. Nesse caso, as críticas a mim são corretas. Quando se está numa equipe grande e não está bem, o mínimo é a crítica, é trabalhar, ver se é uma questão tática. A responsabilidade é 100% minha. Os jogadores têm compromisso de comunicação e de consolidação entre eles. Mas tivemos muitas mudanças, fecha aspas, cara. Perfeito, ó. Bater bom para essa declaração aqui dele. Admitiu, né, que o time estava muito mal. O time grande não pode ficar 5 jogos sem ganhar, ainda mais. Não é só 5 jogos sem ganhar. É 5 jogos sem ganhar e 5 atuações bizarras. 5 não, 4, né? Porque contra o Palmeiras, apesar que muita gente reclamou, mas foi um jogo competitivo. O São Paulo jogou para não perder e funcionou. Então não foi uma atuação terrível como foi contra a Inter de Limeira, Bragantino, Ponte Preta, né? E o São Paulo vinha muito mal, né, cara? Muito mal mesmo. Ele assumiu aí a responsabilidade. Outro trechinho aqui, ó. Abre aspas. Para alcançar os nossos objetivos, possivelmente você passa por maus momentos. Aí você vê o profissionalismo. Os jogadores querem estar juntos. Até agora não posso falar nada contra o São Paulo. Nem internamente, nem externamente. Quando fui criticado foi justo. No fim do ano passado, nas últimas rodadas e agora nesses 5 jogos, víamos mal e o responsável sou eu, fecha aspas aí, para o Uberdia assumindo toda a responsabilidade. Óbvio, né, rapaz, aqui ele tem a parcela de culpa dele, mas os jogadores também têm culpa, né? A diretoria que atrasa a premiação, que atrasa direito de imagem, também tem muita responsabilidade, né? Mas ele assumiu tudo. Aí, e cara, assim, você vê que ele assume toda a responsabilidade, ele não expõe jogador, que eu acho que é muito importante, né? Porque senão o cara perde jogador, perde o elenco, né? O Ceni, por exemplo, meu Deus do céu, acontece qualquer coisa, irmão, ele larga o cerol nos jogadores na coletiva, ele expõe mesmo e não tá nem aí. O Uberdia é o inverso disso, né? E o Ceni também, né, cara, sempre colocava aí, sempre expôs aí a diretoria também, quando ele trabalha num determinado clube, no São Paulo, por exemplo, ele sempre colocava a diretoria exposta na coletiva. O Uberdia não faz isso, né, apesar que a diretoria merece, mas o Uberdia não faz, né, ele blinda todo mundo e assume a responsabilidade, tá? Aí, rapaz, outra pergunta que fizeram pra ele foi se ele tava se sentindo ameaçado aí de demissão durante esses 5 jogos. E olha só a declaração dele, abre aspas. Não, o que se sente é vergonha quando passamos 5 partidas sem ganhar. Estamos numa equipe grande e precisamos ganhar. No ano passado, classificamos na Libertadores. E nas últimas rodadas fiquei com vergonha como profissional. Não queríamos ganhar. Agora que passamos 5 jogos assim, senti vergonha. Foi aguentar as críticas, as que vieram a mim, que tinha total lógica, fecha aspas. Aí então eu perguntar para ele se ele se sentia ameaçado de demissão. Ele falou que não, que o único que ele sente é vergonha dessas últimas 5 partidas aí do São Paulo. Ele disse que também teve vergonha como profissional do que ele viu também no fim do ano passado. E é verdade, né? E assim, cara, a reta final do São Paulo de temporada
E esses 5 jogos foi, assim, inacreditável, né? Porque jogar mal faz parte, oscilar faz parte. Agora, esses 2 momentos que ele citou, irmão, os últimos jogos do Brasileirão e esses 5 jogos agora foram assustadoramente inacreditáveis, em todos os sentidos. É o time jogando mal, né? Se na atropelado no ano passado, o jogo contra o Grêmio, São Paulo foi atropelado pelo Grêmio, pelo Juventude perdendo em casa, né, cara? Tipo assim, inacreditável aí essas atuações aí do São Paulo. Ele também falou, né? Vergonha, e tem que sentir vergonha aí mesmo, tá bom? Aí, rapaziada, o que acontece? Foi perguntado pra ele sobre o André Silva, né? Porque o André Silva virou artilheiro do São Paulo na temporada, começou o jogo ontem, guardou mais 2 gols e é o artilheiro do São Paulo aí no ano. Sobre o André Silva, ele falou o seguinte, abre aspas: numa equipe grande, há jogadores com rendimento e ganham respeito de todos. Calera é um jogador assim, tem respeito pelo que ganhou e pelo que ele fez em campo. O André teve muitas oportunidades e ele sabe que é importante. Muitos falavam do Rian e não pediam o André Silva. O que eu fiz? Coloquei o André Silva. Estão bem os dois e para nós é uma boa notícia. Fecha aspas. Realmente, o Caleri tem que abrir o olho. Adoro o Caleri, tá? Nem acho que ele tava jogando mal. Ele jogou mal em alguns jogos, outros ele não jogou mal. Mas ele tem que fazer gol, cara. Tipo assim, não dá por reserva dele fazer mais gol. Por exemplo, isso não é só agora, tá? Que o André Silva é artilheiro do São Paulo agora. No ano passado, por exemplo, né, no Campeonato Brasileiro, o André Silva fez mais gol no Brasileiro que o Caleri, né? O André Silva é reserva, então, tipo assim, ele pode jogar bem, pode fazer pivô, né? Ele enche o saco da defesa, mas tem que fazer gol, né? Tem que fazer gol, porque não dá por reserva dele ter mais gol que ele. Isso é uma questão que o Caleri tem que melhorar aí. Bom, a FPF, a Federação Paulista de Futebol, vai definir todos os detalhes das quartas de final nesta segunda-feira, às 3 horas da tarde. Tá? Então, mais tarde, vamos saber aí, né? Datas, horário aí, tudo bonitinho das quartas de finais do Paulistão. Corinthians e Mirassol, Santos e Red Bull Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino e São Bernardo e Palmeiras, né? Inclusive a Ponte Preta, eu vou te contar um negócio assim, cara. Era só ganhar, né, do Red Bull Bragantino e se classificar para as quartas de final do Paulistão. Ainda só depende dele, ganhar, tá classificado, o Palmeiras tá fora. Os caras foram lá, irmão, tomaram 2 Red Bull Bragantino, tomaram gol com 1 minuto, né? Com 1 minuto, aí os caras tomaram um gol, cara, vou te contar, irmão, é aquele negócio, irmão, time pequeno quando tá brigando com um time grande para se classificar por alguma coisa, irmão. Rapaz, olha, eu vou te contar, os caras entregam, pipoca mesmo, foi o que aconteceu. Aí o Palmeiras acabou passando, aí ontem, né, acabou vencendo, chegou a tomar o gol no finalzinho, 2-2, depois foi o terceiro e conseguiu a classificação. Agora, ó, a CBF, a Federação Paulista, vai divulgar os horários, as datas mais tarde. Quem vai adivinhar aí que o São Paulo vai ter o pior dia no pior horário possível? Vamos fazer um bolão aí pra ver que o São Paulo vai... Irmão, vocês vão escolher o pior dia pro São Paulo no pior horário possível. Escreve o que eu tô falando, é sempre assim, tá? Vamos fazer um bolão aí, porque não que seja algo muito difícil também de acertar, porque a CBF, mano, era os piores dias, piores horários, né? Eu não sei se vai ter jogo na segunda-feira, né? Vai ter jogo sábado, vai ter jogo no domingo, né? Que é só no final de semana que vem. Nesse meio de semana agora não tem jogo, é só no final de semana, né? Vai ser sábado e domingo os jogos. E não sei se vai ter jogo na segunda. Se tiver, vocês sabem quem vai jogar na segunda, né? Não precisa nem falar. Se tiver, vocês sabem muito bem quem vai jogar aí na segunda-feira, tá bom? Vamos lá, rapaziada, olha aí. Ontem, depois do jogo, tá? O Lucas deu entrevista e evidentemente que perguntaram de novo sobre o assunto aí do sintético, tá? E ele falou aqui algumas coisas que eu achei bastante interessantes. Olha só, abre aspas para ele. Obviamente, concordo que tem muitos gramados naturais ruins, mas ninguém está brigando para tirar o sintético e continuar com um gramado ruim. Estamos brigando por um gramado natural de qualidade, porque o sintético tem que ser uma opção. Se tiver boa vontade, investimento e colaboração de todos, dá para ser bom. E não precisa ser um gramado de Premier League. Um gramado 6,5, 7 já está bom para começar. Fecha aspas, tá? Aí essa é a questão, né? Ah, o gramado de tal time é ruim, que é uma justificativa para ter sintético. Muitos que defendem o sintético falam que tal gramado é ruim. É ruim, então tem que ter sintético. Cara,
Essa é uma questão importante e que infelizmente as pessoas colocam muito clubismo nisso. Inclusive o Lucas falou sobre isso, que é a questão do clubismo, né? Aí perguntaram pra ele, essa entrevista foi na TNT, perguntaram pra ele o seguinte: gramado ruim, você prefere jogar no gramado ruim, que tem muitos no Brasil, ou no sintético? O Lucas falou o seguinte, abre aspas: eu prefiro jogar em um gramado natural ruim do que no sintético, fecha aspas, né? Foi o que perguntaram aí, né? E ele respondeu dessa maneira. E cara, é verdade, como eu falei, cara, tem time do interior de São Paulo, time que joga a Série B, time que joga a Série A2 do Paulistão, que tem gramado muito bom, velho, entendeu? Aí vai me falar que os times da Série A não tem condição de ter gramado. Tem condição sim, cara. O que não tem é competência, é vontade, que é o principal, né? Os caras não querem investir em gramado. Põe o sintético lá, irmão, aí tem show, tem jogo, tá tudo certo, né? Tá maravilha. É bem mais fácil quando eles fazem isso, né, cara? Grama sintética, irmão, o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras tem grama sintética por um motivo. Show. Porque o Palmeiras faz o show, irmão, faz o show lá, 4 horas depois, 3 horas depois, já pode ter jogo no gramado, porque aguenta, né? Mas evidentemente que é prejudicial pro espetáculo, pro jogo, né? Tanto é que tem um movimento aí gigantesco, né, dos jogadores para acabar aí, né, com essa grama sintética no Brasil, tá? Bom, o São Paulo vai enfrentar o Novo Horizontino na semana que vem, rapaz, e tem já 2 anos, tá? 2 anos aí que o São Paulo não se classifica para semifinal, tá? Tem 2 anos que o São Paulo não passa das quartas. O São Paulo em 2023 foi eliminado para Água Santa, lá no Allianz Parque, a gente tá falando de grama sintética, que foi lá que o São Paulo foi eliminado para Água Santa nos pênaltis, né? O Wellington se machucou, o Galo se machucou. E em 2024, ano passado, o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino, né? Foi nos pênaltis, né? Duas eliminações dos pênaltis. Novo Horizontino, que é o nosso adversário semana que vem, né? Eliminou a gente do ano passado. Então, tem 2 anos que o São Paulo não passa das quartas. Né? Então, o São Paulo é melhor, vai jogar em casa, né? O estádio vai estar cheio. Então, o São Paulo é bem favorito, é bem melhor, mas tem que abrir o olho. Não pode vacilar, achar que vai ganhar de qualquer jeito, porque tem 2 anos que o São Paulo não passa aí, né? Dessa fase, o que é uma vergonha, tá? Tem que estar, no mínimo, na pior hipótese possível, irmão, na semifinal, junto com os outros grandes. Né? Não dá pra ficar sendo eliminado toda hora em quarta de final pra time pequeno, não. Com todo respeito aí, do mundo, né, cara? Não tem condição alguma, não tem base no trem desse, não. Rapaziada, acho que a única coisa ruim ontem foi o Pablo Maia, né? O Marcelo Braga do GE colocou aqui, ó. O Pablo Maia saiu do estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, direto para o hospital para fazer exames. O São Paulo aguarda resultados para divulgar atualizações sobre o meio-campista, que saiu chorando após virar o tornozelo direito. Então, ele virou o tornozelo aí direito e ele sai chorando. Pô, tem 2 imagens que é muito triste. Uma é ele sentado no chão, né, cara, com a maca ali no chão, no banco, tipo assim, o jogador de São Paulo do banco de reserva, tudo ali, né, cara, tentando consolar ele, falando com ele, pô, imagem muito triste. E a outra é ele saindo, né, na maca, chorando, tipo assim, cenas muito tristes aí. Qualquer jogador que fosse, né, independente se é bom ou ruim, se é titular reserva, seria muito triste, porque a gente não torce para ninguém se machucar. Quando é o Pablo Maia, que é titular absoluto do time, irmão, é mais triste ainda. O cara acabou de voltar de lesão, de cirurgia, tava 1 ano quase aí, 1 ano basicamente fora. E já tá de jeito, né? A gente não sabe o que é, né? Pode ser algo muito sério, talvez não possa ser nada demais. Torcer que seja, sei lá, seja só uma torção no tornozelo, né? Que ele fica aí pouco tempo fora e volte. Mas, evidentemente, pela imagem que a gente viu, né? Preocupa muito, né? Preocupa bastante, então torcer aí para que não seja nada demais com ele, né? Mais tarde a gente vai ter informações aí dos exames, tá? Segundo o blog do São Paulo, o Tricolor fechou a contratação do zagueiro /lateral Isaac, tá? Do Red Bull Bragantino, jogador que tem passagens pela seleção de base, tá, rapaziada? Então ele chega aí para reforçar o time do São Paulo. O São Paulo tem bastante uma reformulação gigantesca com o time, né? Rian Francisco, Ferreira, Mike, Alves, Hugo, toda essa galera que foi campeão da Copinha subiu profissional, né? Então, São Paulo tá repondo. Aí fora que tem aquela questão que a gente já comentou 1 bilhão de vezes, né? São Paulo tá passando por reformulação em Cotia. E tem também a nova filosofia de trabalho do São Paulo, que é contratar jogador. O São Paulo tá contratando uma porrada de jogador, né? Conta recentemente agora o Matheus Ferreira do Vasco, né? Agora trouxe aí o Isaac. Então tem muita gente chegando no São Paulo e vai vir mais, tá?
e vai vir mais. Aí, inclusive, tá o Isaac, ele tem 18 anos, ele chegou já a jogar pelo time profissional do Bragantino, tá? Então ele já jogou como profissional aí do Bragantino, seleção de base aí, né? É um talento, uma promessa, e o São Paulo trouxe ele aí pra Cotia, mais uma contratação, tem 18 anos, seleção de base, já jogou no profissional do Bragantino, irmão, significa que ele chegando em Cotia, jogando bem, né? Tem grande chance de subir profissional do São Paulo em breve, porque já tem 18, né? São Paulo também traz muito jogador, né, com 13, com 14, 15 anos, mas traz também jogador com 17, com 18, semi-pronto ali, né? Chegar na base e tá quase pronto ali pro final. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.